E nós vamos falar hoje de um texto que está no livro de Hebreus, a partir do capítulo 12, na verdade, e nós iremos ver um pouco sobre como termos atitudes certas em dias incertos. Atitudes certas em dias incertos. E eu convido você então a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler aqui alguns versículos deste capítulo. Eu vou começar lendo o versículo 1 e o versículo 2. Hebreus 12, 1, 2, que diz: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? Graças a Deus. A gente vê aqui no livro de Hebreus muitas recomendações para as nossas vidas. O autor dos Hebreus, que é desconhecido, pelos historiadores, pelos teólogos, alguns atribuem a autoria ao apóstolo Paulo, mas não se tem aí convicção, certeza. Esse autor, ele escreve para o povo judeu, exortando a permanecerem firmes na fé em Jesus Cristo. E ele sabe que os dias são incertos. Já naquela época, os dias eram incertos, ou seja, não se sabia de muita coisa acerca do futuro, porque havia muita perseguição, havia muitas pessoas que se opunham ao Evangelho, a atmosfera era desfavorável para se viver a fé cristã. No nosso tempo de hoje, não é que nós temos essa atmosfera que nos persegue. Aqui no Brasil, pela graça do Senhor Jesus, a gente não tem aquela perseguição como alguns irmãos têm lá fora. Mas não deixamos de ter dificuldades. As dificuldades, elas são presentes em nossas vidas. E os dias que nós estamos vivendo são dias incertos. São dias que a gente muitas vezes teme as notícias que estão correndo no dia de hoje e as que irão vir no dia de amanhã. E então o autor dos Hebreus, ele nos ajuda a como termos essa atitude correta, mesmo em dias tenebrosos, em dias de muita incerteza, em dias em que a gente fica com o coração apertado, como é esse o caso desse nosso momento. E o pano de fundo do capítulo 12, ou o contexto imediato do capítulo 12, é o capítulo 11. Se você pegar na sua Bíblia, você vai ver que o capítulo 11, ele fala sobre os heróis da fé. E a gente fala de heróis, a gente pode ter aquela ideia de pessoas super-humanas. A gente está acostumado hoje em dia, a nossa geração, a anterior também, a ter muito acesso aos super-heróis dos quadrinhos, que depois passaram para a televisão, para o cinema. E quando a gente fala de heróis da fé, a gente pensa talvez em um super-crente, um crente com super habilidades. Não é nada disso. Pelo contrário, são pessoas comuns, como eu e você, porém, que tiveram atitudes certas em dias incertos. São homens e mulheres do Senhor que tiveram um testemunho firme, que mantiveram aí a sua vida em comunhão com Cristo. E o autor dos Hebreus deixa isso muito claro. Ele diz que essas pessoas permaneceram firmes até diante das perseguições mais ferozes. Perseguições que conduziram alguns até a morte física mesmo. Mais na frente, o autor vai dizer que a terra não era digna dessas pessoas. Então eles dizem, queridos, peguem como exemplo essas pessoas. Peguem como exemplo esses irmãos e irmãs que viveram no passado, e aqui, no passado que ele está falando, é o passado do Antigo Testamento, e nós agora podemos viver com o exemplo tanto desses de Hebreus 11, como também vivermos por meio do exemplo de irmãos e irmãs
de todos esses 20 séculos de cristianismo. Então nós temos aí uma grande nuvem de testemunha, maior do que o próprio autor dos Hebreus escreveu aqui em Hebreus 11. Porque a nuvem de testemunhas de Hebreus 11 era só no Antigo Testamento. E agora nós temos a nuvem do Antigo Testamento e a nuvem de 2000 anos de homens e mulheres de fé, que foram à luta, que apesar das dificuldades, das coisas que aconteceram, mantiveram-se firmes. E eles dizem, e o autor do Hebreus diz, pegue esses exemplos e tenha novas atitudes na sua vida. Mude de atitude para que você possa permanecer firme, mesmo em dias incertos. E a primeira atitude que o autor dos Hebreus nos ensina, pelo menos a primeira que eu quero trazer para vocês e para a nossa reflexão, é, queridos irmãos e irmãs, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Ou seja, o autor dos Hebreus fala para nós, livre-se, meus queridos, de tudo que atrapalha vocês. Vamos ver o versículo 4. Olha o que o versículo 4 começa a dizer. Na luta contra o pecado, estou no verso 4, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Ele está tomando como exemplo a nuvem de testemunhas. Não se esqueça disso. E essa nuvem de testemunha são irmãos e irmãs que já viveram, que já morreram, mas que deixaram o seu legado, o exemplo de vida. E alguns desses irmãos derramaram sangue. Então ele diz, se você ainda, na sua resistência, na sua luta, nem chegou a derramar sangue ainda, você já está com um bônus, né? Porque aquela nuvem chegou a derramar sangue. E no versículo 5 ele diz, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. No caso Deus, ele diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem, diz o versículo 7, as dificuldades, suportem as dificuldades, tomando como exemplo esses irmãos do passado e até irmãos que nós conhecemos também em nossa vida hoje. Tá certo? Suporta as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Recebendo-as como disciplina, ele vai dizer no versículo 7. E observe que isso é muito interessante, porque o autor dos Hebreus está dizendo que as dificuldades que surgem em nossas vidas, de certa forma, elas são como disciplina. Preste bem atenção nisso, querido. Não há nada que aconteça em nosso planeta sem que isso tenha a vontade de Deus explícita, direta, ou, no mínimo, que não tenha a permissão do Senhor. Estamos passando por muitas dificuldades. Muitas delas são oriundas do próprio pecado do homem, que deixa o seu rastro aí de maldade. E nós, como convivemos nesse planeta Terra, nós podemos ser atingidos por esses rastros. Mas até esses rastros, eles não fogem da bondade do Senhor e, principalmente, não fogem da sua soberania. Não há guerra, não há terremoto, não há nada que aconteça no planeta Terra sem que Deus tenha o controle. Deus poderia simplesmente dizer não ao coronavírus. Quero que não pense muito nisso. Ele poderia dizer não. Ele poderia ter atirado, como ele tem tirado tantas e tantas outras calamidades, que a gente nem sequer tem noção ou conhecimento, porque ela foi tirada. Mas não permitiu o Senhor. Não foi Deus que colocou o coronavírus no planeta Terra. Não, isso é obra das mãos humanas. Porém, até as obras das mãos humanas, como guerras e outras coisas, não foge da soberania do Senhor. E qual é então a nossa atitude como filhos do Senhor? Enxerguemos esses dias incertos, esses dias difíceis, como disciplina do Senhor. Deus está disciplinando, não apenas eu tão somente os seus filhos. É claro que a disciplina, como ele vai deixar claro no versículo seguinte, ele vai dizer no versículo 8,
Desculpe, na segunda parte do versículo 7. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? E no versículo 8 ele continua: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Além disso, ele começa a falar que nós tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, ou seja, ao Pai de todos nós, filhos do Senhor, para assim vivermos. Pai dos Espíritos tem nada a ver com o Espiritismo. Pai dos Espíritos quer dizer Pai daquele que criou você, é alma ou espírito, e corpo. Corpo, alma e espírito. Ele é o Deus disso, de nossas vidas. Então, o que acontece? A disciplina específica acontece com o povo de Deus. Porém, o autor dos Hebreus está dizendo para suportar as adversidades, suportem as dificuldades. Ele não elenca quais sejam, mas de toda ordem, dificuldade de desemprego, dificuldade de doença, dificuldade de relacionamento, dificuldade de coisas que acometem a humanidade. E ele diz, não olhem para essas coisas e tentem ter uma atitude de amaldiçoar Deus, de reclamar a Deus. Não. Entenda como disciplina. Como disciplina, ou seja, a terra está sendo disciplinada. Porque se veio para dentro da permissão do Senhor. Ainda que isso, querido irmão, irmã, você que me assiste, que possa estar sofrendo pelo coronavírus. Quero dizer a você que não é Deus que está fazendo você sofrer. Eu quero dizer que o sofrimento neste mundo faz parte deste mundo. E no plano supremo do Senhor, aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Ele deixa isso muito claro em todas as Sagradas Escrituras, que nós temos sofrimentos parciais, mas que esses sofrimentos estão forjando em nós um caráter à semelhança de Cristo Jesus, e que isso é passageiro. No plano final do Senhor, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas enquanto estivermos aqui, olhemos para isso com disciplina. E no versículo 25 ele diz, cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusarem a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais a nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte do céu. Então eu pergunto a você, se o autor dos Hebreus fala que em dias como esse que nós estamos passando, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, né? Como ele fala aqui no início, no versículo 1, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então eu pergunto a você, neste momento, o que é, meu querido, minha querida, que tem atrapalhado você nesta corrida que o Senhor propôs para você? O que é que atrapalha você a crescer na fé em Jesus? Relacionamentos conturbados? Hábitos que você ainda mantém ao longo da sua vida, que prejudica você e aqueles que estão ao seu redor, rotinas, agendas, lazer, prazeres. O que é que tem atrapalhado você a continuar correndo na corrida que o Senhor propôs para a sua vida? Olhe para a sua vida e responda para si mesmo, não é para outra pessoa. E observe que o autor vai dizer que para nos livrarmos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, tudo que nos atrapalha pode ser hábitos, pode ser costumes, pode ser uma agenda, um cotidiano, que a gente tem empreendido agora na quarentena, por exemplo, que nos atrapalha de observarmos esse momento como disciplina do Senhor e melhorarmos de vida, melhorarmos nossos relacionamentos, melhorarmos nossa relação conosco, com Deus, com o próximo, tá? E a gente pode tirar isso, mas também tem o pecado. E ele diz, livre-se também do pecado que nos envolve, do pecado que luta contra nós. Então, que tipo de pecado você tem se envolvido? Tem lutado contra ele? Quando o autor dos Hebreus fala para nos livrarmos dessas coisas, não é fácil. Por isso que a atitude certa em tempos incertos significa você ser disciplinado. Então, a primeira atitude é livrar-se dessas coisas, né? Livrar-se do que atrapalha, no sentido de que seja disciplinado.
Observe como está a sua vida. Não viva um dia após o outro sem examinar o nosso contexto, aquilo que está acontecendo no nosso mundo, porque a palavra do Senhor quer que a gente cresça dia após dia. Com o passar dos dias, a gente venha a crescer. Segunda atitude que o autor dos Hebreus nos ensina, a ter atitudes aí certas em tempos incertos, é: corra a corrida proposta. Vamos para o versículo 3, e depois iremos ler o versículo 12 e o 13. O versículo 3 diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Está falando de Jesus. Para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Então pensem bem, não apenas agora no Novo de Testemunhas, mas também no próprio Jesus que suportou tal oposição. E o autor vai dizer mais na frente que ele suportou isso com alegria, porque ele viu que isso resultaria. E versículo 12 diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes ele seja curado. Olha, queridos, o autor nos coloca agora em uma competição. E a gente sabe que competição não é fácil. Existem regras, existe disciplina, existe esforço físico, humano, psicológico, para que a gente possa cumprir esta corrida. Então, quando o autor diz para completarmos a corrida, e ele nos manda olharmos para o nosso campeão é Jesus, que ele suportou as oposições, suportou o sofrimento. Ele diz: diante disso, não se cansem, mas fortaleçam as suas mãos e os seus joelhos vacilantes. Então, o que Cristo nos manda fazer é, em tempos incertos, é hora da gente fortalecer as nossas juntas espirituais, de fortalecermos aquilo que nós havíamos deixado para trás. Correr a corrida proposta é entender o propósito do Senhor para as nossas vidas e não se desviar deste caminho. É você entender que treino às vezes dói. Se você perguntar para um atleta, para um corredor, para um jogador de futebol profissional, ele vai dizer que dói, que tem dias que ele não aguenta, que ele está exausto. E nós estamos também ficando exaustos na corrida do Senhor? Você tem ficado exausto buscando a orientação do Senhor na palavra de Deus? Tem ficado exausto buscando orientação por meio da oração? Meu querido, se é uma corrida, ela tem que ter esforço. Mas a gente quer passar, às vezes, nós temos aí na quarentena, às vezes a pessoa passa o dia inteiro e ela não treinou nada, ela não fez um treino. Ela passou o dia inteiro fazendo outras coisas, até treinando no sentido físico, fazendo exercícios físicos, mas ela não treinou nada a sua fé. Ela não aproveitou nada de novo, ela não aprendeu nada novo, ela não leu um texto bíblico novo, ela não conversou com o Senhor, ela não se preparou para a corrida proposta. Ora, se eu tenho uma corrida que me é proposta e eu não me preparo, logo, quando chegar a corrida, eu vou me desfalecer. Então, correr a corrida, ter a atitude certa em dias incertos, é eu fazer treinos diários, treinos espirituais, de fortalecimento da minha vida, de fortalecimento de todo o meu ser. E esse fortalecimento envolve, queridos irmãos e irmãs, envolve as disciplinas espirituais. Se na primeira atitude, o autor dos Hebreus nos chama a disciplina da vida como um todo, na segunda atitude seja também disciplinado nas suas habilidades ou nas suas práticas espirituais. O que isso quer dizer? Estamos passando por tempos difíceis. Eu preciso dar conta de trabalho, alguns que estão trabalhando com home office, preciso dar conta de planejamentos, alguns têm que fazer cursos, alguns tiveram contratos temporários. Não desista, não desista. Perdeu o contrato temporário, vai ter que
olhar para a nuvem de testemunhas e ver que eles não desistiram quando se abateram, quando tiveram algo de ruim, mas você vai ter que fazer cursos online. Isso é ruim, é difícil. Tu tem que ter disciplina para fazer cursos online, para se capacitar. Tem que ter disciplina para fazer essas coisas. Mas isso é uma área da vida. Agora tem a outra área da vida. Você não pode ser disciplinado nesta área e esquecer a área das disciplinas espirituais. É um momento de estarmos, irmãos, também nos fortalecendo, fazendo exercícios espirituais. O apóstolo Paulo falou que o exercício físico para pouco proveito é, do ponto de vista espiritual. Né? Mas dedicarmos à oração, ao estudo da palavra, a estar ouvindo louvores espirituais, a estar lendo um livro cristão, isso nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Queridos, a fé não é algo pronto. A fé não é algo que está ali fechada. Não. A fé é um exercício diário. Logo, precisamos entender a ser disciplinados nessas questões. Senão, a corrida que nos está proposta, ela está ali. Nós já estamos na corrida, mas nós não seremos corredores, atletas dela. Então ele diz, pensem bem em Jesus e fortaleçam as mãos enfraquecidas e fortaleçam aí os joelhos vacilantes. Terceiro lugar, terceira atitude certa em tempos incertos. Esforcem-se para que outros não desfaleçam. Ou, tenha disciplina. Se a primeira é tenha disciplina na vida, a segunda, disciplina espiritual. A terceira certa é tenha solidariedade com aqueles que estão passando por esse momento difícil. Olha o versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidem uns dos outros para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Queridos, precisamos ajudar os outros a passar por esse período de incerteza, de dias incertos que estamos passando. Não basta eu cuidar de mim. Dentro de um princípio de irmandade que o Senhor nos chama, eu tenho que cuidar de mim e do outro. Então, no verso 15 ele diz, cuidem para que ninguém se exclua. Como é que estão aqueles que moram debaixo do mesmo teto que você? Será que eles estão aproveitando esse momento de quarentena? Eles estão crescendo em Cristo Jesus? Ou eles estão se estagnando? Você que é pai, que é mãe, como estão seus filhos neste período? Você vê que eles têm, olha só, eles têm tempo para estudar geografia, história, matemática, porque talvez estudando em um colégio que está fazendo aí, trabalhando com teletrabalho, trabalhando com sistema EAD. O seu filho vê de tudo, mas o seu filho não tem meia hora, uma hora, para participar de um culto da igreja dele, para se edificar, para falar com os irmãos, para mandar uma bênção do irmão. E você acha isso normal? Não, é porque ele está muita coisa na cabeça, a semana inteira tem aulas EAD, né? E aí, olha só, queridos, cuidem, porque a balança está aí desproporcional. Tem que ter tempo para essas coisas. E o seu filho precisa ser disciplinado para isso. Mas ele não pode esquecer as outras áreas da vida. Porque você pode chegar no final da semana e ter a sensação de que fez muita coisa. Porque você preencheu a sua agenda com um monte de coisa. Mas você esqueceu de fortalecer a sua vida espiritual. E você que está presenciando uma outra pessoa passar por isso, é você que tem que ajudá-la.
Você precisa ajudar esta pessoa a enxergá-la, que ela está se desfalecendo, se excluindo da graça de Deus, no sentido de que ela está se distanciando da comunhão com Cristo. Aqui não está falando de perder salvação, mas de você se excluir da comunhão, do fervor espiritual. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Olhem para quem está ao seu lado. O esposo olha a esposa, um olha o outro, que olham os filhos. E isso se extrapola. Eu tenho pedido aqui, e temos feito várias campanhas, para um irmão ligar para o outro. Como é que está esta pessoa nesse período? Queridos, muitos irmãos e irmãs estão nesse período agora, nesses dias incertos, estão tendo atitudes erradas. Como, pastor? Eles estão passando por esse período sem se qualificar espiritualmente, sem abastecer-se espiritualmente, sem estar se fortalecendo espiritualmente. Eles vão sair desta quarentena esgotados espirituais. Serão sobreviventes que sairão, com a graça do Senhor, sairão desta quarentena, mas sairão menos trabalhados, menos preparados do que entraram, porque não aproveitaram este período. E é nosso dever, como povo de Deus, ajudarmos uns aos outros a não se excluírem da graça, a que ninguém neste período possa se contaminar com o pecado, se contaminar com as coisas deste mundo e aí acabar tendo uma vida contrária à proposta de Deus para ela. Então ajude os irmãos a não se desviarem, a guardarem aí aquilo que o Senhor propôs para ele. E em quarto e último lugar, a quarta atitude certa, se a primeira é disciplina nas coisas gerais, segundo, disciplina na vida espiritual, terceiro, sermos solidários com aqueles que estão ao nosso redor, estimulando-os para não esquecerem as coisas boas da vida, as coisas que nos fazem crescer. A quarta é, adore ao Senhor, seja disciplinado em um sentimento de gratidão ao Senhor. Seja grato e adore. Versículo 27 diz, as palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. É o verso 28 que eu quero destacar. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, o reino de Deus, que já começou, nós já somos cidadãos do reino de Deus. Nós já temos aí as prerrogativas deste reino, ainda que não o tenhamos em sua completude. Ele diz, já que recebemos um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Tempos difíceis, dias incertos, qual é o natural? Qual é o que se espera das pessoas? Que elas murmurem, que elas questionem, que elas critiquem, que elas, fiquem só nessa tecla de murmuração. E o autor dos Hebreus diz, epa, olha só, está com dificuldade? Tô. Está passando um tempo difícil? Tô. Encaro como disciplina. Mas que isso me ajuda? Ajuda que o Senhor disciplina a todos. E ajuda em saber que todo o planeta Terra está debaixo da soberania do Senhor. E aí, se você entende que está sob a disciplina do Senhor, você vai cuidar-se para passar por essa disciplina de maneira aprovada. E está com dificuldade? Estou. Então, olhe para o número de testemunhas. Muitos irmãos como vocês também passaram por dificuldades mil, mas eles permaneceram firmes. Olha, querido irmão, querida irmã, teve gente como você que passaram por dificuldades, entraram em cavernas, foram cerrados no meio, foram perseguidos, saíram errantes pelo mundo, passaram fome, passaram sede, mas eles não desistiram. Por que você quer desistir agora? Aí você fala, mas eu não estou desistindo.
está desistindo. Quando você murmura, quando você questiona Deus, quando você fala, mas que coisa, mas que pode, Deus me esqueceu, você está desistindo. Está desistindo. Então, precisamos ser agradecidos, e esta é uma atitude certa em dias, em tempos incertos. Exercer a gratidão. Então, terminou o dia, agradeça a Deus por esse dia que passou. Amanheceu, agradeça ao Senhor por ter acordado vivo e entregue ao Senhor esse dia que está começando. Esse é o nosso exercício, queridos. Ainda que estivéssemos no deserto, em que olhássemos para um e o outro lado e não encontrássemos água, qualquer alimento, a palavra do Senhor diz que devemos agradecer ao Senhor por aquele maná que Ele deu, ainda que seja uma coisa monótona. Então, isso que precisamos exercer não é fácil, mas se você quer correr a corrida que o Senhor propôs para a sua vida, então faça estas atitudes, disciplina na vida como um todo, disciplina espiritual, solidariedade e também aí sentimento de gratidão, de louvor e de exaltação ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe aí os seus propósitos e que Ele confirme você aí nesta corrida, que você não desanime, mas que você continue firme aí nos propósitos do Senhor.